sou Otávio Jorge. Há 21 anos atrás, eu conheci a Igreja Universal e a primeira coisa que eu aprendi na igreja é o poder de resistir para poder vencer. Eu cheguei frustrado, com muitos pensamentos negativos. Eu era uma pessoa muito violenta, com vícios de bebida, de drogas, vício de cigarro. Eu era uma pessoa que vivia nas noites, baladas, não via o meu pai, não via a minha mãe. Era uma pessoa completamente destruída. E eu comecei a usar a minha fé. E no uso da minha fé, eu encontrei lutas. E a primeira luta que eu enfrentei foi exatamente para abandonar o mundo. Porque os ambientes em que eu frequentava eram ambientes de coisas erradas. Quando eu tomei a decisão de abandonar o mundo, deixar a vida errada, deixar o pecado, deixar as coisas que eram mais, então eu comecei a sofrer um desprezo, comecei a sofrer muitos insultos, comecei a ser julgado, comecei a ser condenado. As pessoas conhecidas me chamavam vários nomes, muitos familiares se levantaram contra. Eu tenho um familiar, inclusive, que chegou a falar para mim que eu nunca seria alguém na vida. Falou para mim que se eu pensava que na Igreja Universal eu ia mudar a minha vida, mas a palavra de Deus sempre me dava forças. Deus sempre me mostrava que eu estava no caminho certo. Deus sempre me mostrava que havia uma solução para eu vencer. E eu não dei ouvidos àquelas vozes, eu resisti e eu venci. Eu superei, me libertei daqueles vícios, daquela vida errada. E quando eu tive o meu encontro com Deus, seguido do meu batismo com o Espírito Santo, então eu entendi o que Deus queria para mim. Então fui chamado para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus no altar, pregar a palavra de Deus pelo mundo fora. E aí tive que tomar mais uma decisão. Tive que abandonar uma carreira de futebol para poder pregar a palavra de Deus. E muitos dos familiares não aceitaram a minha decisão. Tenho mesmo uma irmã que, graças a Deus, hoje ela também está na igreja, que inclusive me pediu para voltar ao país. Na altura estava lá na Alemanha, e ela me pediu para voltar ao país. Inclusive me ofereceu condições, uma casa, me ofereceu um carro, me ofereceu um trabalho, para que eu não seguisse adiante nesse propósito de salvar almas, de ajudar o próximo. Então vieram vozes, pensamentos, olha, você vai ter uma boa vida, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. A minha irmã chegou mesmo a falar que se eu seguisse adiante, eu ia esquecer ela. Ou seja, aquela voz do diabo bateu tão forte na minha mente que eu fiquei entre dois pensamentos. Mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo dentro de mim foi mais forte e eu consegui resistir, eu consegui permanecer. E nesse tempo de obra, nós passamos muitas e muitas lutas. Eu me lembro, na altura, era solteiro, fiquei 7 anos solteiro, depois de eu me converter, depois de eu ter me entregado para o Senhor Jesus. E durante esse tempo, eu tive várias oportunidades de conhecer muitas pessoas, porque haviam pessoas próximas que falavam, quando você vai conhecer alguém? Quando você vai se casar? Olha, o tempo está a passar. Havia aquela voz que chegava ao meu pensamento e falava, você já é um pastor bem-sucedido, você já faz a obra de Deus, você não pode aceitar ficar sozinho. Me lembro até mesmo de algumas vezes
que algumas pessoas com uma boa intenção me queriam apresentar a sua neta, me queriam apresentar a sua filha, para poder me ajudar. Mas eu não dei ouvidos àquelas vozes, eu resisti àquelas vozes. Eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a depender dEle, eu aprendi a esperar no Senhor. O Espírito Santo me deu essa confiança, me ajudou a suportar, a permanecer firme, porque Ele é o único que nos dá vitória em todos os momentos, sejam bons, como também os momentos maus. Hoje eu posso até falar mesmo que valeu a pena eu ter passado por todas essas lutas. Nós tivemos agora, recentemente, num país, Argentina, quando nós tínhamos as malas feitas para irmos para a Argentina, nós ouvimos pessoas falando assim, que não há lugar para vocês lá na Argentina. Eu me lembro que alguém falando assim, que na Argentina não há negros, na Argentina só há brancos, não há lugar para vocês lá. Nós repreendemos essa voz, nós não demos ouvidos a essa voz, nós nos colocamos à disposição de Deus, fomos com toda a nossa vida, com todo o nosso amor, com o desejo de ganhar almas. Chegamos lá, fomos numa igreja onde muitos não queriam ir, e chegamos lá e atendemos a vontade de Deus, demos o nosso tudo, demos o nosso melhor, colocamos as nossas vidas em favor daquelas pessoas, fizemos o trabalho, o Espírito Santo esteve no controle de tudo e graças a Deus, a obra de Deus foi feita naquele lugar. O trabalho cresceu, muitas almas foram salvas. Deus, mais uma vez, mostrou que Ele, em todos os seus momentos, Ele foi conosco. E Ele foi conosco porque nós resistimos à voz do mal. Nós resistimos às dificuldades. Nós resistimos os desertos, as lutas. Por isso, o Espírito Santo nos conservou. Meu amigo e minha amiga, o Espírito de Deus é a solução, é a saída para que você venha chegar aonde você quer chegar. Hoje, graças a Deus, as lutas me ajudaram a ser mais maduro, me ajudaram a crescer, me ajudaram a ser mais experiente. Hoje eu sou casado, bem casado, com uma mulher maravilhosa, sou realizado, o nosso casamento está bem sucedido e hoje nós continuamos a fazer a obra de Deus. Nada nos fez parar, desistir, abrir mão da nossa fé, da nossa comunhão com Deus e também da obra de Deus. Nós estamos no altar e vamos permanecer no altar até o fim, porque Ele, Deus, tem nos sustentado.